Tudo começa antes de você perceber. No silêncio, você já está criando. Agora me escuta com atenção. O que você pensa quando ninguém está olhando não desaparece. Se acumula, se organiza e começa a responder, mesmo sem você notar. Isso não é sobre o que você fala, é sobre o que você sustenta, sozinho. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não percebe, mas já está manifestando. Agora, me diz com sinceridade. Que tipo de pensamento você repete quando está em silêncio? Não responde rápido. Sente isso, porque existe um padrão acontecendo agora dentro de você. E esse padrão não pede permissão, ele só continua. Você pode até tentar mudar por fora, mas se dentro continua igual, o resultado sempre volta para o mesmo lugar. Isso explica muita coisa. Não explica a sensação de estar andando, mas não saindo do lugar. Não é falta de esforço, é repetição invisível. E o que se repete ganha força. E o que ganha força ganha forma. E forma, você já viu. Ela aparece na sua vida como situações, padrões, ciclos, mas tudo começou antes, no silêncio. Existe algo sendo alimentado dentro de você agora, sem pausa, sem descanso, e isso deveria, no mínimo, te despertar. Porque enquanto você não observa, você continua criando no automático, e o automático nunca cria algo novo. Se isso está começando a fazer sentido, talvez não seja por acaso que você chegou até aqui. Talvez exista um chamado silencioso, pedindo para você começar a ver aquilo que sempre esteve aí, mas nunca recebeu atenção real. Respira. Agora aprofunda isso comigo. Nem todo pensamento é seu, mas todo pensamento que você mantém te molda. Percebe a diferença? O problema não é pensar, é não perceber que está pensando. Porque quando você não percebe, você repete. E quando repete, você fortalece. E quando fortalece, você manifesta. Simples, mas poderoso o suficiente para mudar completamente sua realidade. Agora, fica mais um pouco aqui, porque existe uma camada mais profunda que quase ninguém acessa. Existe um tipo de pensamento que você nem percebe que está repetindo. Ele não vem como frase clara, vem como sensação, como inclinação, como uma pequena expectativa silenciosa. E essa expectativa começa a moldar sua percepção. Você passa a enxergar o mundo de acordo com aquilo que já está acontecendo dentro. Percebe o nível disso? Você não reage ao que acontece, você confirma o que já estava ativo em você. E isso acontece o tempo todo, sem esforço, sem pausa. Agora entende por que mudar só por fora nunca sustenta, porque a raiz continua ativa, no silêncio, sem ser questionada. E tudo o que não é questionado se fortalece, tudo o que não é visto se repete, e tudo o que se repete se manifesta com ainda mais força. Agora, sente isso com calma. Talvez você tenha passado anos tentando ajustar o externo, sem nunca olhar para esse ponto, e não é culpa sua. Ninguém te ensinou a observar o que pensa quando está sozinho. Mas agora, você sabe. E quando você sabe, algo dentro de você começa a se reorganizar, sem esforço, sem pressão, só pela consciência. E quanto mais você permanece presente, mais começa a perceber padrões sutis, pequenas repetições, reações internas automáticas, interpretações rápidas que surgem sem convite. Tudo isso sempre esteve aí, mas agora começa a ficar visível. E quando fica visível, perde parte da força, porque aquilo que é visto não domina da mesma forma. Agora, permanece mais alguns instantes nisso, sem tentar mudar, sem tentar corrigir, apenas observando, porque a transformação não acontece na força, acontece na consciência contínua. E consciência
não grita, ela sussurra. E só quem desacelera consegue perceber. Agora observa isso. Existe um pequeno espaço entre o pensamento e a continuidade dele. Esse espaço é sutil, quase invisível, mas ele existe. E quando você percebe esse espaço, algo começa a mudar. Não porque você controla tudo, mas porque você deixa de ser conduzido. E isso muda tudo, porque o que você não alimenta enfraquece, e o que enfraquece para de se repetir, e o que não se repete não ganha forma. Agora me diz, quantas vezes hoje você pensou sem presença e mesmo assim espera resultados diferentes? Isso não é erro, é inconsciência, e inconsciência mantém ciclos, mas presença quebra. E é aqui que tudo começa a se realinhar. Não fora, não depois, agora, dentro, no silêncio. Você não precisa mudar tudo, precisa apenas começar a ver o que antes passava despercebido, porque é nesse ponto que a sua realidade começa a responder diferente, não por força, não por tentativa, mas por coerência entre o que você pensa e o que você sustenta, e quando isso se alinha, o que parecia travado começa a fluir naturalmente.